Quero apresentar para você 4 motivos que me fizeram mudar de hospedagem, da hospedagem antiga para a hospedagem atual. Quero colocar esses pontos aqui para você, para que isso de alguma forma possa te ajudar a escolher a melhor hospedagem para o seu negócio. Então fica comigo porque eu quero apresentar esses 4 motivos e também quero apresentar quais são os motivos favoráveis dessa atual hospedagem que eu migrei o meu site. Então fica comigo porque está bem interessante esse conteúdo, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no meu canal, ative o sininho e sempre que eu postar conteúdos relevantes de alguma forma, você vai ser notificado. Então vamos aos 4 pontos que me fizeram mudar de hospedagem para essa atual hospedagem. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu considerei desfavorável foi o ponto do suporte. O suporte dessa hospedagem era apenas suporte em inglês, suporte em outro idioma, porque era uma hospedagem que ficava centralizada na Alemanha e ela não tinha nenhum suporte em português e isso dificultava muito a minha comunicação com essa empresa. O outro ponto, que no caso seria o segundo ponto que me fez mudar para essa hospedagem atual, foi que o painel de configuração, eu precisava utilizar um painel externo, ou seja, embora fosse um painel gratuito, mas um painel bem complicado de se configurar. Tanto que eu precisei contratar um profissional para que pudesse configurar esse meu painel e colocasse o meu site no ar dentro dessa hospedagem. Isso dificultou muito o processo de entendimento desse painel que era externo. Não era um painel junto com a própria hospedagem que eu havia contratado. Era um painel externo, ou seja, era um painel de uma outra empresa que esse profissional fez essa ligação para que eu pudesse, obviamente, reduzir o custo, porém, eu tive muita dificuldade para trabalhar com esse painel externo, eu tive alguns outros problemas também. E o terceiro ponto é justamente esse problema que eu tive nesse painel. O terceiro ponto, eu estava com dificuldade de subir outros sites para essa minha hospedagem. Ou seja, eu conseguia subir um site, mas depois eu ia subir um outro projeto, um outro site. Esse site não ficava no ar e ele gerava muito problema, demorava às vezes um mês para que ele pudesse aparecer no ar esse meu site quando obviamente aparecia. Então eu tinha muita dificuldade para poder configurar o site, principalmente para criar um site. Tinha muita dificuldade para fazer com que o site aparecesse, ficasse visível na internet. Isso fez com que também eu saísse dessa antiga hospedagem. O quarto ponto é o backup. Para fazer um backup dentro dessa hospedagem, na verdade não seria dentro da hospedagem, seria dentro desse painel externo, era um pouco complicado. Embora eu tivesse apenas que clicar num download lá, porém, o site demorava muito para ser feito o download, eu não conseguia achar aonde estava a pasta daquele download que eu fiz. Então, eu estava tendo inúmeros problemas nesse sentido. Embora o meu site estivesse funcionando perfeitamente, mas outros projetos que eu quisesse subir, um backup que eu quisesse fazer, que eu quisesse baixar o download, eu estava tendo muita dificuldade e isso realmente resultou nessa mudança de hospedagem. Então foram esses 4 pontos. O primeiro, como eu falei, foi o suporte, que não tinha suporte em português. O segundo ponto foi o painel, que eu precisava utilizar um painel externo. O terceiro ponto, a dificuldade em criar um site a partir deste painel externo, que era a única forma que eu tinha para poder utilizar essa hospedagem, que era uma hospedagem lá de fora. E o quarto ponto foi a questão do backup, ou seja, eu estava com dificuldade para fazer o backup dos meus projetos ali dentro dessa hospedagem. Ou seja, esses 4 pontos me fizeram mudar para essa nova hospedagem. E qual seria essa nova hospedagem? A hospedagem da Hostinger. Eu tive que fazer essa migração para Hostinger por alguns motivos que eu quero apresentar rapidamente aqui para vocês. O primeiro ponto que me fez mudar para essa nova hospedagem, que é a hospedagem da Hostinger, é otimizada para o WordPress, ou seja, eu consigo dentro da minha hospedagem fazer todo o processo de configuração pensando obviamente na plataforma que eu gosto muito de usar, que é a plataforma do WordPress, que o meu e-commerce ele está desenvolvido através do WordPress. Então essa plataforma, ou melhor, essa hospedagem pensa muito ela pensa muito na plataforma do WordPress, fazendo com que eu tenha mais facilidade no processo de configuração, de otimização do meu WordPress, do meu site ou até mesmo da minha loja virtual. O segundo ponto importantíssimo que eu não tinha na minha outra hospedagem é que essa hospedagem da Hostinger tem servidores aqui no Brasil, fazendo com que a minha hospedagem, o meu site, tenha uma taxa de abertura muito mais rápida, tem um tempo de carregamento muito mais rápido. Por quê? Porque ele tem servidores aqui no Brasil, facilitando aí a taxa de abertura do meu site, o tempo de carregamento do meu site aqui no Brasil, que é onde eu desenvolvo todos os meus projetos aí na internet. O terceiro ponto é um ótimo custo-benefício.
Quando você entra no site da Hostinger, você percebe vários planos ali disponíveis para você. Inclusive eu adquiri um dos planos ali, mas ali você tem diversos planos para vários tipos de negócios. Se você tem pouca visualização no seu site, na sua loja virtual, se você tem muita visualização, você tem planos de acordo com a sua real necessidade. Então você consegue avaliar os planos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa efetivamente acessar e visualizar os planos, mas eu vou estar mostrando aqui um pouco na tela esses planos disponíveis. Então você tem a oportunidade de escolher o plano de acordo com o perfil do seu negócio. Isso facilita muito, porque você consegue escolher, de repente, se você tem pouca visualização no seu site ou na sua loja virtual, você consegue escolher um plano mais básico ali, porque é um plano que vai atender a sua necessidade em termos de visualização das pessoas que estiverem entrando ali no seu site. Você vai ter uma taxa de carregamento muito importante, muito rápida, né? Então, assim, você vai ter uma série de benefícios, principalmente em termos de custo, porque você vai estar pagando bem menos para uma qualidade bem superior a várias hospedagens que existem por aí. O quarto motivo que eu visualizo como sendo importante, principalmente para você que está iniciando no e-commerce ou está iniciando nos seus projetos aí na internet, você tem um domínio gratuito por 1 ano. Você tem um domínio gratuito dentro da Hostinger, então você tem a oportunidade de acessar. Se você ainda não criou o seu acesso, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição. Quando você acessar esse link, você vai ter desconto, inclusive de 10%, adquirindo através desse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive com cupom de desconto para você. Você vai ter a oportunidade de ter acesso a um domínio gratuito, uma vez que você não tem cadastro ainda na Hostinger, você vai conseguir ter esse domínio gratuito e também um certificado SSL. Esse certificado SSL é aquele cadeado que fica ao lado do seu domínio. Isso traz mais segurança para o seu site, isso traz mais segurança para as pessoas que estiverem acessando o seu site ou até mesmo a sua loja virtual. E o quinto motivo é suporte. Você sabe, como eu já te informei aqui, um dos motivos de eu sair da outra plataforma era a questão do suporte, e o suporte da Hostinger, além de ser em português, eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano à sua disposição. Ou seja, sempre que você precisar do suporte da Hostinger, você vai conseguir falar com eles de forma rápida, de forma humanizada, e você vai conseguir efetivamente ter a resposta aí para suas dificuldades, seja no processo de migração de site, de criação de site, de utilização da hospedagem. Apesar de ser uma hospedagem muito fácil de você mexer, ainda assim tem pessoas que ainda têm uma certa dificuldade, mas é muito fácil mexer na hospedagem da Hostinger, mas ainda assim, se você tiver dificuldade, você vai ter acesso a esse suporte 24 horas por dia. Então vale muito a pena, uma vez que você já vai ter um suporte ali vindo da Hostinger, você vai conseguir ter esse atendimento especializado vindo da hospedagem da Hostinger, tendo esse suporte que realmente você, em algum momento, você possa vir a precisar, e você vai conseguir atender aí as necessidades do seu negócio ou até mesmo as necessidades dos negócios aí dos seus clientes que você trabalha. Agora, um sexto motivo que eu quero apresentar aqui para vocês é o painel da Hostinger. É o painel de controle da Hostinger. Veja bem, é um painel extremamente amigável, ou seja, é um painel que você consegue entrar no painel e visualizar aonde que você deve mexer, aonde que você deve criar o seu site. É um painel extremamente amigável. Você sabe que também, esse foi um outro motivo de eu ter saído da hospedagem antiga, como eu falei para você, o painel que eu utilizava não era um painel da própria hospedagem, porque a hospedagem ela não tinha um painel. Eu tinha que utilizar um painel externo para poder vincular o meu site nesse painel externo, então não era um painel amigável. Era um painel que dava sim para você trabalhar, dava para você mexer, mas não era um painel amigável. Já o painel da Hostinger é extremamente amigável. O painel de controle você consegue entender aonde você cria o seu domínio, aonde que você faz os processos de configuração do seu site. É tudo muito intuitivo. Isso fez com que eu migrasse efetivamente para a Hostinger, justamente em razão dessa facilidade de trabalhar com o painel de controle da Hostinger, em razão dessa facilidade de criação de site, facilidade de migração de site, facilidade de criação de domínio, facilidade de cadastrar ali o certificado SSL, entre outras configurações que a hospedagem traz ali para nós, inclusive criação de e-mail também. E o sétimo motivo é o seguinte, é muito importante esse sétimo motivo, por quê?
Porque toda hospedagem ela precisa oferecer um tempo de garantia. E a hospedagem da Hostinger ela acaba sendo um diferencial, por quê? Porque ela oferece 30 dias de garantia de reembolso. Ou seja, se você trabalhou com o seu site nesse período de 30 dias e você não gostou da hospedagem, você tem a oportunidade de solicitar o reembolso junto à Hostinger. Então você tem 30 dias aí para testar a plataforma, para ver se faz sentido para o seu negócio, para ver se de fato ela é fácil de se mexer na sua visão, porque na minha visão ela é muito fácil, ela é muito intuitiva, ela é muito prática de se mexer, mas ainda assim, se você tiver alguma dificuldade, se porventura você não gostou da hospedagem, você tem a oportunidade de solicitar esse reembolso no prazo aí de 30 dias. Vale muito a pena, por isso que eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar e fazer o seu cadastro, cadastrar aí o seu negócio e já criar o seu primeiro projeto. Se ainda assim você tem dificuldade em criar o seu site, eu vou deixar link aqui na descrição onde eu ensino você a criar um site profissional a partir da hospedagem da Hostinger. E se você ainda não sabe configurar DNS, se você tiver um DNS, se você tiver um domínio em outras plataformas como GoDaddy ou Registro BR, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, os tutoriais que eu criei te ensinando a como configurar o DNS, a como criar um site, a como contratar a hospedagem da Hostinger também. Então, espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha esclarecido talvez algumas dúvidas que você tenha, e se ficou alguma dúvida pode deixar nos comentários, e esse vídeo vai ficar por aqui. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.